tema importante sobre a reforma tributária aprovada ontem na Câmara dos Deputados. E um dos conhecedores profundos desse assunto, inclusive participou de várias discussões, foi secretário de Fazenda, presidente do Concefaz, economista, matemático e governador do Piauí, Rafael Fonteles. Ele falou sobre o assunto. Eu não tenho dúvida que essa reforma tributária é importante para o Brasil e em especial para o Piauí. Teremos um sistema mais simples, portanto, vai atrair mais investimentos, dado que o sistema tributário nacional atual é extremamente burocrático e afasta o investidor. Então teremos mais investimentos, mais crescimento do PIB e ainda vamos corrigir distorções históricas desse nosso sistema tributário, como exemplo de deixar parte do tributo do consumo na origem. Agora é 100% do consumo, beneficiando estados como é o estado do Piauí. E além disso, teremos o Fundo de Desenvolvimento Regional para continuarmos com uma política ativa de atração de investimentos a partir de incentivos financeiros, subvenções econômicas. Então, o Piauí ganha e o Brasil ganha. Bom, eu vou, obviamente, ouvir cada um dos nossos jornalistas aqui, antes de encerrar o jornal. E eu queria começar com o Ezequiel. O governador Ezequiel é um dos entusiastas dessa reforma tributária. Aliás, diga-se de passagem, a reforma tributária que começou a ser mais discutida, começou a ser discutida e passou aos poucos a se tornar um tema abordado pela imprensa através do ex-deputado federal do Piauí, Mussa Demes. Olha que isso faz tempo, isso é o quê? Década de... uns 30 anos, né? Então, de lá para cá, reforma tributária é tema constante, mas até agora nada tinha sido feito. Agora, foi aprovado, né, Ezequiel? Exatamente, é uma vitória, né, para o governo Lula. Vale ressaltar que desde o início da gestão, o governo Lula vinha ali argumentando que essa reforma tributária iria sair realmente do papel e seria aqui uma das metas para finalizar o ano de 2024. E agora, no apagar das luzes, agora desse ano, na verdade, melhor dizendo, final do mês de dezembro, é aprovada então essa mudança, né, na legislação sobre essa reforma tributária em si. Mas vale destacar que muitos especialistas dizem que isso vai impactar de diversas formas. Em especial, quem sabe mesmo, na atração de investimentos e também outros atrativos que é importante ressaltar que todo esse arcabouço fiscal que hoje possui dificulta em muito esses empreendedores e também outras empresas que necessitam ali de taxas menores, alíquotas menores de juros e também outros processos para que possam ali alavancar seus empreendimentos, serviços e também outros bens. E agora, com a aprovação dessa reforma tributária, que agora falta apenas então a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vem então auxiliar justamente nisso. É importante ressaltar que muitos dos estados ali estavam aguardando essa aprovação, até porque ali havia ali a suspeita de como é que ficaria a questão do ICMS e outros juros em si, mas agora essa reforma tributária vem auxiliar justamente nisso, para deixar mais simplificado hoje essa alíquota de juros que possui hoje no Brasil. Importante ressaltar que hoje o dólar está praticamente ali a mais de R$ 6,26, preocupa muito os investidores em razão disso, mas isso justamente é em razão, claro, dessa aprovação da reforma tributária realizada ontem na Câmara dos Deputados. Natan, essa reforma tributária, basicamente o que ela fez foi simplificar a tributação do país. Benefício mesmo direto para a população, e eu estou falando da população de baixa renda, muito pouco, né? É verdade, ela pegou alguns tributos, né, e que foram unificados, né, para simplificar e desburocratizar esse processo tributário no Brasil. O governador Rafael Fonteles teve destaque ao longo dos últimos anos nessa discussão enquanto presidente do Concefaz, né? Vale lembrar que esse texto que foi aprovado pelo Congresso, ele começou a ser formatado há pouco mais de 2 anos, 2, 3 anos, durante ainda o governo Jair Bolsonaro. Final do governo Jair Bolsonaro, início do governo Lula, é um debate que foi começando a ficar mais aquecido, e o governador Rafael Fonteles foi um dos nomes de destaque, né? Ganhou inclusive uma projeção nacional no período como presidente do Concefaz, puxando essas discussões, junto ao Congresso Nacional, junto aos entes federativos, né, aos estados e municípios, e agora como governador também, Rafael Fonteles teve participação nesses debates, né, ao longo de 2024, inclusive,
cumpriu bastante agenda em Brasília para discutir a reforma tributária. A expectativa é que, de fato, essa simplificação, essa nova formatação dos tributos no Brasil possa trazer impactos positivos para a economia, né? Garantindo a arrecadação do Estado aí no caso de todo o ente público, né, do governo federal, governo dos estados e também dos municípios, mas que também, né, acabe se tornando mais positiva para os brasileiros, para o consumidor final. Como você bem disse, o impacto talvez não vai ser sentido, né, a curto prazo, por nós, cidadãos comuns, mas a promessa aí da reforma tributária é, de fato, a médio e longo prazo, trazer dados e impactos positivos em todo o Brasil. Ô, João Magalhães, eu queria aproveitar aqui a oportunidade para encerrar fazendo uma pergunta a você. Eu ouvi isso de um economista muito conhecido nacionalmente, fazendo uma análise da reforma tributária, obviamente, do que foi proposto, aprovado. E a frase que ele usou, uma frase inclusive conhecida, que é o seguinte: na verdade, a proposta, digamos ali, original, era uma boa proposta. Por exemplo, o governador Rafael Fonteles discutiu muito do Concefaz e defendia. O bojo dessa proposta é muito bom, né? Mas o que saiu aprovado, na verdade, segundo este economista, foi uma árvore com vários jabutis pendurados. Foi isso? O que tem se tornado muito comum, né, Douglas, em toda discussão importante no Congresso. Normalmente os textos chegam lá, são discutidos, e sempre alguém aproveita para inserir ali um pequeno trecho no texto, né, chamado jabutis, que são pautas que não tem a ver... Esse é um homem polido, vamos falar em jabuti mesmo, que é mais fácil entender. É um assunto que não tem muito a ver com aquele tema, mas acaba sendo inserido e aprovado normalmente para atender interesses de algum segmento que fez um lobby, fez um trabalho e sai como beneficiado. Um segmento que já está atendendo um outro, entendeu? Exato, é um jogo de interesses, né, que a gente sabe muito bem como é que funciona. O Natan explicou muito bem, a reforma tributária ela não vai diminuir a carga tributária, o que ela vai fazer é simplificar, traz um benefício, traz. Obviamente que o empresário vai reduzir seus gastos, né, na medida em que ele não vai precisar seguir uma legislação tão rigorosa, uma legislação mais simplificada. Isso, obviamente, vai trazer benefícios para ele, vai trazer benefícios para o Estado, na fiscalização, né, inclusive, porque, obviamente, se você tem um objeto ali para fiscalizar que é mais, vamos dizer, mais específico, isso acaba, sem dúvida nenhuma, ajudando o Estado a ter mais controle também sobre essa questão da tributação. Então, a reforma tributária traz benefícios, sim. Vou lembrar a questão da cesta básica, praticamente isenta de impostos, né? Em tese, é para a gente ver um barateamento dos produtos da cesta básica, isso é essencial, beneficia todo mundo, principalmente quem mais precisa. É, sem dúvida nenhuma, algo que precisa ser comemorado no âmbito da reforma administrativa. No mais, é aguardar ela entrar, né, em vigência, o que não vai ser da noite para o dia, a transição é de vários anos, para você ter uma ideia de como hoje é complexo, né? Até para simplificar, vai ter que ser uma transição para a mudança não ser muito drástica. Então, aos poucos, as coisas vão se ajeitando e a gente deve ter, ao longo dos próximos anos, na prática, esse novo modelo de tributação no país. Sinal de que o que foi aprovado por conta dos jabutis não foi bem recebido pelo mercado foi a alta do dólar, né? A alta do dólar. Porque se fala numa aprovação de reforma tributária aqui, mas o governo precisa dar outros sinais para o mercado, como eu comentei durante o jornal de hoje, a questão do controle dos gastos. Você tem Porque é o seguinte, a reforma tributária, há uma simplificação, uma facilidade de fiscalização, uma dificuldade de sonegação, mas o Brasil, que tem atualmente uma das maiores cargas tributárias do mundo, vai continuar tendo a maior carga, uma das maiores do mundo. Vai até aumentar um pouco. Então, não houve redução nenhuma e, como o João dizia, um dos poucos benefícios é a isenção da cesta básica, né? Diretamente para as camadas mais populares. Mas vamos discutir depois com mais profundidade este assunto. Obrigado, João.